Vamos lá, vamos mandar bronca. Agora sim. Certo, agora já está gravando a minha tela. Bem, gente, mais uma vez quero agradecer a vocês, dar uma boa noite, motivá-los mais uma vez, como eu também estou me sentindo motivado. Nós estamos muito próximos do nosso dia D. Faltam 59 dias. Faltam 59 dias para que nós nos encontremos, nós nos deparemos com esse nosso desafio, que é a redação do Enem. Então, nós trabalhamos crise hídrica, depois a gente falou do filme Wall-E, ok? Eu vou colocar logo embaixo esse desenvolvimento aqui. Galera, o desenvolvimento, ele está presente, ele aborda algumas competências. A competência 1, ok? Ele está presente na competência 2 e na competência 3. Vamos começar a seguir esse padrão que eu tô achando que esse padrão tem sido mais proveitoso, que a gente passar mais de 50, uma hora e meia, já passamos até quase 2 horas. A competência 1, por quê? A questão gramatical. Não adianta você pensar em desenvolvimento se você não pensar primeiramente em escrever um texto dentro da norma, dentro dos padrões. Não adianta eu tentar falar disso, e a competência 2 é a organização do texto, é selecionar texto, selecionar informações. E na terceira é você utilizar isso para fundamentar a sua argumentação. Então, o desenvolvimento é o momento no qual você defende o seu ponto de vista. Você tem que defender aquele ponto de vista que você colocou. Dentro desse conceito que nós temos, o que eu vou perceber? Que o meu desenvolvimento, assim como outras partes da redação, ele tem começo, meio e fim, gente. Não adianta. Todo parágrafo, todo e qualquer parágrafo, ele tem um começo, meio e fim. A gente tem que pensar também nisso. E o que mais que eu posso lembrar? O meu desenvolvimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar um elemento coesivo. Depois eu vou colocar o quê? Retomar ou apresentar, retomar ou reapresentar o meu tema. Ok? No caso, o meu tema. E eu desenvolvi aqui um que eu já mandei para vocês e a gente vai discutir isso hoje. Então vamos começar pela nossa introdução. O filme Wall-E retrata a saga de uma sociedade que deixou a Terra e foi forçosamente viver no espaço dentro de uma aeronave e, devido a isso, tornou-se obesa, haja vista o consumo exagerado de comidas industrializadas. Assim como na obra cinematográfica abordada, observa-se que, na conjuntura brasileira contemporânea, eu já estou trazendo a questão de aqui no Brasil que a gente está discutindo, a sociedade vem sofrendo com a obesidade. Nós estamos aqui conjecturando, né? Estamos aqui supondo que o problema é o problema da obesidade no Brasil. Desafios para tratar a obesidade no Brasil. Dentre as causas do problema, pode-se destacar 2 razões. O crescente sedentarismo, esse aqui é o nosso D1, e eu já até falei uma vez para o Pedro, já falei para o Eduardo, você pode fazer o seu desenvolvimento, o D1 e o D2, da seguinte maneira, apresentar 2 causas, 2 razões. Você coloca o D1 a primeira causa e o D2 a segunda causa, e aí isso fica muito claro para o seu corretor, ok? Então eu não desenvolvi ainda essa redação, mas prometo que a partir de amanhã eu vou desenvolvê-la, mais esse parágrafo aqui, e desenvolver a conclusão. Mas o primeiro parágrafo eu desenvolvi dessa maneira. Vamos lá para como foi que eu coloquei. O que foi que eu disse bem aqui? Vamos botar isso aqui de azul. Vamos colocar aqui. Cadê? Eu botei foi. Começo, meio e fim. A primeira parte aqui a gente vai colocar por partes. Primeira parte eu vou colocar de azul, ok? Então, diante desse cenário, colocar um elemento coesivo. Ou então, diante da problemática, pode ser,
Então foi a primeira coisa que eu fiz, ó, diante da problemática, que é um elemento coesivo, já traz o corretor para ele perceber que eu começo com um elemento coesivo. O sedentarismo vem se tornando um dos grandes desafios, um dos grandes fatores de favorecimento da obesidade. Ok, eu fiz o que? Retomei, eu apresentei a minha tese, né? O meu tema, a minha tese. Minha tese. Ok, vamos colocar o 2 aqui. Vou colocar de amarelo. 3. Galera, eu dou uma justificativa. Justificativa. Ou uma explicação sobre o que eu estou falando. Isso aqui eu vou colocar de verde. Bem aqui de azul. De azul não, de amarelo, desculpa galera. De amarelo. E o próximo de verde. Uma vez que... Gente, quando eu uso uma vez que, já que, pois que, eu estou dando uma explicação. Pois, olha bem aqui, ó, pois fica claro, tiro uma vez que e coloco pois fica claro que a população afetada por esse problema cresce velozmente. Você apenas dá uma explicação, uma justificação. É isso que você está fazendo bem aqui. Aí eu coloco de verde. Segundo o Ministério da Saúde, 18% dos indivíduos com mais de 18 anos são obesos e apesar de muitas pessoas adotarem práticas físicas ocasionais, como caminhadas, por exemplo, a falta de prática regular de exercício atinge mais de 40% da população brasileira. Pergunto a vocês, o que é isso aqui? Dado científico. Eu vou colocar de cinza, para não ficar muito... Então, a quarta coisa que eu fiz aqui foi apresentar dados. Dados. Eu posso apresentar citações. Essa citação pode ser citações de autoridade. Autoridade. Então, é outro recurso que você tem para solidificar a sua argumentação. Aqui você faz uma análise. Esses dados revelam o quanto parte considerável da população brasileira corre diversos riscos de saúde, já que, aí eu já não botei, aqui eu botei pois que, aqui você dá uma opinião e você também, essa opinião, ela é baseada em informação. Alguém queria falar, eu vi um áudio abrindo. Ficar com cores diferentes, mas vocês vão perceber que eu não tenho tantos parágrafos. Eu não tenho tantos parágrafos. Só bem daqui para cá eu tenho daqui para cá eu tenho o segundo período, daqui para cá 3 e aqui o final, um terceiro. Então, Pedro, o que você vai fazer agora? Deixa eu aumentar aqui para ficar bem bacana. O que você vai fazer, Eduardo? Você vai estabelecer e dizer assim, ó, esses dados revelam, você faz uma afirmação. Então, quando eu faço uma afirmação, eu estou também ainda expondo o meu ponto de vista. E esse ponto de vista que eu criei, eu fundamentei ele com um pouquinho mais de conhecimento. Porque eu estudei lá e vi que, olha, esses casos fomentam, aumentam, revelam o quanto a parte considerável da sociedade desenvolve diabetes tipo 2, pressão alta, insuficiência renal, problemas cardíacos. Sendo que o meu ponto de vista, eu coloquei bem aqui, ó, esses dados revelam o quanto parte considerável da população brasileira corre diversos riscos de saúde, já que uma pessoa obesa pode acabar por desenvolver diabetes tipo 2, pressão alta. Então você está informando o seu leitor, trazendo para ele dados científicos e colocando o seu ponto de vista, já que você o fez bem aqui. O ponto de vista está aqui, ó. O sedentarismo vem se tornando um dos grandes fatores de favorecimento da obesidade, uma vez que fica claro que a população brasileira afetada por esse problema cresce velozmente. Aí você justifica e aqui você traz mais uma afirmação para consolidar. Por último, eu voltei à minha conclusão do parágrafo. Beleza, vocês estão acompanhando o raciocínio aí, galera? Tá ficando claro para vocês aí, Eduardo? Tá ficando claro aí?
Então o que eu vou ter que fazer? Seguir essa estrutura. Apresentar logo de início o meu elemento coesivo. Então o elemento coesivo é a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, não, esse aqui, ó, elemento coesivo, retomar o tema, a minha tese. A justificativa, que é o 3, ó, aqui, agora sim, tá faltando isso. Justificativa ou explicação. Ok, agora sim, esse aqui vai ser o 4, esse aqui o 5, certo, e esse aqui o 6. Agora fechou. Desculpa, galera, desculpa essa bobeada minha bem aqui. Essa justificativa aqui vai estar em verde. Esse 4 aqui vai estar cinza. Cinzazinho. Aqui agora fechou. Deixa eu puxar aqui para ver se dá mais espaço aqui. Vamos ver se cola aqui. Eu vou diminuir um pouquinho para ver se fechou aqui tudo. Então, ó, vocês façam essa análise, ó, colocar o elemento coesivo, tá aqui, diante desse cenário. Retomar ou reapresentar o tema. O sedentarismo vem se tornando um dos grandes fatores de favorecimento da obesidade. Terceiro, justificar. Uma vez que, ó, pois fica claro que a população afetada por esse problema vem crescendo. Então, esses fatores. Aí, como é que eu justifico isso? A pessoa vai dizer, vem cá, Eduardo, como é que tu justifica isso que tu está dizendo que favorece? Cara, dá uma olhada para a sociedade brasileira e você vai perceber que a sociedade está cada vez, o número de obesos vem crescendo. E aí você fundamenta isso trazendo os dados. Ó. Segundo o Ministério da Saúde, 18,9% dos indivíduos com mais de 18 anos são obesos e apesar de muitas pessoas adotarem práticas físicas ocasionais, como caminhada, por exemplo, a falta de prática regular de exercício atinge mais de 40% da população brasileira. Então você justificou e ainda trouxe um dado para justificar isso, para consolidar. Depois você apresenta mais uma justificativa, mais um ponto de vista. Esses dados revelam, aí já é a tua ideia, já não é mais o texto. Você está pegando o texto, você tem lá um texto, 40%, aí você diz assim, os dados revelam, é você que está dizendo isso, baseado no texto, nos dados que você tem. Então os dados revelam o quanto parte considerável da população brasileira, parte considerável, gente, é 40%. Eu não posso dizer, então eu não vou chegar a dizer metade, então é só dizer assim, parte considerável da população brasileira corre diversos riscos de saúde, já que uma pessoa obesa pode acabar por desenvolver diabetes tipo 2, pressão alta, insuficiência renal, problemas cardíacos diversos, como infarto, derrame cerebral e até mesmo insuficiência respiratória. Desse modo, é necessário que o cuidado com a saúde se torne fundamental para uma vida saudável. Entenderam? Então o que foi que eu fiz? Eu concluí. E essa conclusão, ela é propositiva. Professor, diga. Quantas palavras tem esse desenvolvimento? Eu até somei na hora, deu 133, então eu vou tirar esse 1 aqui, 2, umas 130 palavras mais ou menos. Tá na média, Certo. tá na média. Aí eu fiz esse desenvolvimento, eu procurei basear na média, porque olha, se tu fores trabalhar hoje cada parágrafo com 100 palavras, você vai ter 40, né, 400. Se você colocar 20 em cada uma, 30 em cada uma a mais, você vai ter em média aí 520 ou 20, 480. Você vai ficar nesse nível, que está excelente. Não pense que aquele nível lá, do 550, 570 que o menino colocou, que eu mostrei para vocês, não tomem esse como modelo, mas tomem mais ou menos essa ideia. Eu vou tentar escrever entre 100 e 120 palavras, 110 palavras. Porque aí você vai estar nessa média de 450, 480, 440, você pode ir para 500. Entendeu? Aí é o que? Treinar a minha letra, ficar nessa luta, como eu conversei com os meninos hoje. A ideia agora é que, se possível, vocês fazerem entre 2 e 3 redações por semana, ok?
Então vamos justificar isso aqui, vamos consolidar isso aqui com uma redação nota 1000 que a gente vai pegar aqui para a gente fechar essa aula de hoje. Então tá aqui, eu vou passar isso aqui para vocês, ok? Vou passar isso aqui para vocês. Aqui eu vou também puxar isso aqui para diminuir. Então desenvolvimento tem começo, meio e fim. Eu tenho uma estética aqui bem bacana, ok? Colocar o elemento coesivo, retomar o representar a tese, justificar a explicação, explicar, fazer o que mais? Apresentar dados, citações de autoridade, trabalhar em cima disso daqui, ó, e aí fazer a minha conclusão. Cara, não tem bicho de 7 cabeças. Vamos lá, nas nossas redações nota 1000. Eu tenho pedido muito para as meninas, hoje eu vou pedir para os rapazes. Marcelo, eu vou pedir para você escolher uma dessas redações 2020, Marcelo. Deixa eu aumentar aqui para ficar na tela melhor para você olhar aqui. Pronto, Marcelo, dá para olhar agora aí melhor? Eu acho que dá. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, Marcelo? Não sei se o Marcelo ainda está na aula. Pode ser o 2. 2, então eu tenho o Aécio. Vamos ver como foi que a Aécio desenvolveu essa redação dele. Vamos ver se a gente trabalhou mais ou menos parecido. Olha aí, galera, pode prestar atenção que essa introdução aqui não tem muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ó. Não é muita coisa. Já os parágrafos dele já trouxeram um pouco mais coisa. Então deixa eu ver quantas palavras o Aécio colocou. Deixa eu só puxar daqui para cá, porque eu tenho 3 nomes lá. Aqui está em 400 e pouco, quer ver? 410 palavras. Tá bem aqui, ó. 410 palavras. Não foi muito, mas está no nível bom. Mas se puder escrever mais, quem puder trazer um pouquinho mais de informação, Então vamos lá. Primordialmente, eu tenho o quê? Elemento coesivo. Aqui. É necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Ele só fez trazer o tema. Aí, só que ele colocou, é necessário destacar, é um propositivo. Isso é bom, isso é legal. Vocês podem tomar esse modelo aqui. É necessário destacar a forma como o Estado, e aí no caso, com certeza ele tratou do Estado lá na sua a fim de mitigar os mais relativos a essa. Importante analisar a negligência. Ele não trouxe bem explícito. Isso porque aí ele traz um dado. Como afirmou Gilberto Dimenstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz, visto que, olha aqui a explicação, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza. Aí ele disse, prova disso, olha aqui como ele está justificando, ó. Ele pegou a mesma ideia que eu tive lá, ó, né? Ele usou aqui também, ou quer dizer, ele usou primeiro, eu usei depois, que a minha veio depois. Eu disse assim, olha, o que foi que ele disse assim? Esses dados, eu estou trabalhando com a ideia que está aqui, ó, com esses dados. Ele trabalhou com prova disso o quê? Do que o Dimenstein disse. A diferença entre as nossas redações é que ele pegou uma citação e eu peguei um dado. Mas ele vai trabalhar em cima da citação e eu trabalhei em cima do dado. Aí é a tua escolha. Se você botou a citação, você agora trabalha um pouquinho em cima dela. O que foi que eu disse? Eu só disse o seguinte, esses dados revelam quanto parte considerável da população brasileira corre diversos riscos, diabetes, problema renal, cardíaco, derrame e tal. E ele vai dizer o seguinte, prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6 da Constituição Cidadã. Ainda trouxe mais um repertório aqui, que garante, quando ele diz que garante, ele está explicando que garante, entre tantos direitos, a saúde. Isso é perceptível, seja pela pequena, aí tá, continua na justificativa dele. Isso é perceptível pela pequena campanha. Agora, ele tem, deixa eu ver quantos períodos ele colocou aqui. Ele colocou bastante, ó. Quantos períodos? 1. Eu tenho até aqui 2. Daqui para cá eu tenho 3. Daqui para cá eu tenho 4. E daqui para cá eu tenho 5. Tá? O ideal é entre 3 e 4. Ele colocou uma a mais. As frases ficaram curtas. Ele poderia muito bem... Sabe como você às vezes quebra isso? Pois é perceptível. Agora aqui, ó. Perceptível. Seja pela pequena campanha de conscientização da necessidade à saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Assim, ó o elemento coesivo lá para fechar.
Ó, o meu bem aqui, ó. Desse modo, para você vai concluir. Como é que a gente conclui? Desse modo, assim, portanto, logo, dessa forma, dessa maneira. Você utiliza um elemento coesivo. Vamos ver se ele usou aqui também, ó. Ademais, não, até que aqui ele não colocou. Colocou aqui, ó, no outro parágrafo de desenvolvimento, ó. Portanto, conclusivo. Sob essa ótica, portanto, pode se afirmar. Então, a estrutura foi a mesma. Ok? A estrutura foi a mesma. Então, galera, é isso que eu queria tratar com vocês. Não adianta eu alongar muito. A ideia agora, poxa, o modelo está aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse modelo e vou tentar escrever a minha redação. Então, elemento coesivo, retomada, essa justificativa aqui, a explicação, essa apresentação dos dados. E aí trabalhar em cima, esse quinto trabalha em cima do quarto. O quinto você vai trabalhar em cima do quarto e depois concluir. Fechou. Beleza, galera boa? É necessário que o cuidado, né? Você não vai ainda dar uma proposta, mas você vai fazer o que é um propositivo? Propositivo vem de proposta. Então, quando eu digo é necessário que o cuidado com a saúde se torne fundamental para uma sociedade, para a vida saudável, eu já estou encaminhando para uma proposta. Agora, só que na proposta, o que eu tenho que apresentar? Quem é que vai fazer isso? Que ação? Quem vai fazer? O que vai fazer? Como ele vai fazer? E a fim de quê? Qual o objetivo? Então, é tudo muito ligado. A ideia, Marcelo, é a gente estudar as redações nota 1000. Eu estou pegando os padrões que vocês vão analisar em diversas redações nota 1000. Eu não vou me estender aqui com mais uma, mas se vocês quiserem agora, professor, me manda aí essas redações tudinho aí. É só me pedir que eu mando para vocês. Façam essa análise. Percebam que em alguns vocês vão ver algumas diferençazinhas, mas basicamente eles vão trabalhar isso, porque eles trazem elemento coesivo, eles retomam o tema, eles fazem a afirmação da tese, eles trazem um dado, uma citação, eles trabalham em cima dessa citação para fortalecer ainda mais o teu argumento e conclui. Não tem mudança, é padrão. Ok? Tá bom? Beijo no coração de vocês, amanhã a gente se encontra.